primeiro é como você prepara a nossa melhor idade, a terceira idade aqui de Angra. Obrigada, Aline, prazer é todo meu, viu? A gente faz toda uma preparação, né? Isso é muito importante de se falar, porque algumas pessoas acham que é só pegar e jogar o aluno para treinar. E a gente precisa ver primeiramente o indivíduo como um todo, né? E com mente, né? Com sentimentos, com história, com dores, com traumas. A gente entender a vida do aluno, o pensamento do aluno, o que ele precisa. E nem sempre o que ele precisa é o que ele pode fazer também. Então precisa ser tudo muito bem ajustado. E depois, na prática mesmo, a gente precisa preparar esse aluno, esse físico desse aluno, para depois a gente iniciar um processo de treinamento. E aí, assim, a gente ter uma qualidade de vida melhor e envelhecer com mais autonomia, que é o que eu sempre falo, é o que todo mundo quer, né? E tem aquela timidez, né, para quem está começando a fazer pela primeira vez, aí você passa um exercício, e como é que acontece? Tem. Isso aí é outra coisa que acontece também, é a timidez, é você se comparar, né, com o outro. E principalmente nessas academias muito grandes, com muitas pessoas, físico, vestimentas, tênis, cabelo, maquiagem, etc. E fica todo mundo meio que se comparando. Então, assim, lá no CT, né, da IOR, a gente é um espaço mais intimista, um lugar menor, que a gente atende menos pessoas por vez. E a gente tenta sempre acolher esse aluno e agregar, para o aluno se sentir à vontade e ali poder dar andamento e segmento e continuidade àquela programação, porque isso é uma coisa que realmente faz a pessoa desistir no meio do caminho. Se você não tiver esse acolhimento, ela olha para não faço parte disso aqui e vou embora. Tá vendo, Aline? Tá pensando? Terceira idade, ó. Quase lá. Não, é porque ela também... na verdade, eu fiz treinamento contigo tem 2 anos atrás. Tem um tempinho, né? Tem. Nossa, me mataram lá quase. Eu transpirava. Meu Deus do céu! Mas assim, só de estar com um grupo... Era um grupo pequeno, mas é tão gostoso, é tão bacana você acompanhar ali o resultado. Na primeira semana não acontece nada, na segunda é só as dores e vai vindo, vai surgindo. Daqui a pouco começa a ter aquelas curvinhas, você fala, caramba, tem que estar num ambiente bom, né? Pra você fazer atividade física. É o que a professora falou, né? Prazer, professor. Eu sou o Rodrigo Ribeiro. Esse é o Rodrigo Ribeiro, Moreira, Lopes, é como você quiser chamar. E é o que a professora falou, né? Não adianta você estar numa estrutura de uma academia muito grande e você se deparar esse monte de coisa e você trava, né? Então, tem que ser prazeroso. A atividade física tem que ser prazerosa, né? É igual sair para remar. Para mim é prazeroso, mas para algumas pessoas isso é maluco. Pô, sair 4h40 da manhã para ir remar é igual... Eu não gosto de musculação, não gosto. A minha esposa é profissional de educação física, ela puxa a minha orelha, mas legal. Não gosto. Aquela curiosidade, qual o melhor horário para malhar? Então, né? Vamos lá. Cientificamente, né, comprovado é que os nossos hormônios e as nossas respostas hormonais físicas e musculares, com vários estudos sérios, é até às 11 horas da manhã. Mas, aí eu vou falar por mim, pelo que eu penso. Mas a partir de 6 da manhã? A partir da hora que a pessoa acorda. 4 da manhã, que é o horário. Se ele acorda bem para isso, até às 11. Mas eu acho que a gente precisa colocar várias outras coisas, né? Como eu falei ali no início, emocionais, cotidianas, hábitos, em pauta. E não só um estudo que fala somente de fisiologia. E aí, que horas que você dorme, Aline? Como que você se alimenta? Qual é o horário da sua última alimentação? Você é uma pessoa mais matinal ou uma pessoa mais noturna? Então, isso também varia nessa resposta que eu vou te dar para cada indivíduo. Como eu falei, cientificamente falando, em nível de fisiologia, até às 11. No meu caso, eu não respondo bem até às 11. O meu corpo, quando eu treino até às 11, eu realmente sinto ele melhor. Mas para a minha rotina toda e para a hora que eu tenho mais disposição, não é esse horário, é à noite. E o descanso, né? O ideal é a gente treinar de segunda a sexta, ter um descanso sábado e domingo. Como é que você monta o treinamento do profissional, né? Do atleta, da pessoa que está contigo? As coisas mudam a cada dia, né? Antes a gente se falava em
3 vezes na semana, precisava ter um descanso, não dava para fazer os mesmos exercícios todos os dias, tinha que descansar final de semana. Hoje também estudos comprovam, né, que a gente precisa fazer atividade todos os dias. No final de semana, a gente fala que, não precisa treinar, porque realmente a gente já trabalha pra caramba, já tem aquele horário de treinar. Se você não quer treinar sábado e domingo, tudo bem. Mas não que não possa e que precise desse descanso, tá? Quem precisa desse descanso mesmo é o atleta de alto rendimento. Aí ele tem um dia que ele tem que ficar off, dentro de uma programação toda. Aí sim, porque é um alto rendimento. Para quem treina normal, indivíduos comuns, normais, que treina por saúde, não precisa dia nenhum de descanso, não. E nem precisa, vou fazer, não posso repetir o exercício do dia anterior. Também não tem isso, não, tá? O nosso corpo, ele aprende pela repetição. Então, se você tiver que fazer o mesmo exercício todos os dias, também não tem problema nenhum. É chato, mas problema não tem. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre aquela pessoa que começa a treinar, a malhar, né? Vai lá pro estúdio e daqui a pouquinho, né, Aline? Daqui a um ano some e não treina mais, né? Prejudica esse corpo? Atrapalha? Nosso corpo, ele foi feito para estar em movimento constantemente. Ele sente falta desse movimento. E quando a pessoa começar já é uma vitória, né? E eu acho que assim, quando você você interrompe esse processo, você está jogando fora muita coisa. Não é só um corpo. Você está jogando fora o investimento que você faz de grana e principalmente de tempo, que hoje é uma coisa muito escassa na nossa rotina, né? Principalmente de quem tem um dia a dia corrido de trabalho. Então, recomeçar, eu falo que é mais difícil do que começar. Porque você vê tudo que você ganhou e tudo que você investiu indo embora. E voltando até aquela rotina que você tinha antes do treino, às vezes com dor, com a parte emocional muito abalada, de autoestima. Isso atrapalha muito, né? Então, o nosso atrapalha emocional, muito, né? exatamente. E a qualidade de vida, né? Qualidade Não tem como... É difícil, lógico, mas não tem como não praticar, não fazer exercício. Tem que fazer, que é o que você vai colher lá no futuro, poxa. Envelhecer bem. É. Na verdade, Rodrigo, né? Rodrigo. Tudo é difícil, né? Tudo é difícil. Eu costumo falar assim, escolha o seu difícil. Você prefere ser um teu difícil de sentir dores todo dia ou de tirar um tempinho e treinar todos os dias? Não, tem que Escolha o seu treinar. difícil, né? Tem que treinar. É muito importante praticar exercício, praticar esporte. É importante. Você já teve algum aluno ou aluna que olhou, tipo, uma foto de um atleta, de uma pessoa, um artista, e falou assim, eu quero ter esse corpo aqui. Aí você vai falar, chuchu, querido, querida, bem, vou te... Pela cara dela, Rodrigo, eu acho que ela já teve esse aluno. Isso é uma coisa muito pontual e até me preparei muito para falar sobre isso, Opa! porque a linha que eu trabalho é essa. Já a gente tem, né, muitas pessoas que chegam e falam assim, eu quero aquilo. Eu costumo falar que eu trabalho com saúde, eu não sou cirurgia plástica que vai modelar o que você quer, como você quer. Até porque somos indivíduos únicos. Então, a gente tem vários fatores que você vai olhar para um corpo e que você nunca vai ter aquele corpo porque não é a sua genética, não é o seu biotipo. E eu nunca vou colocar a saúde em segundo plano para alcançar um objetivo estético. Eu nunca vou fazer isso. Eu fiz um juramento quando eu me formei e eu nunca vou passar por cima disso com pessoas comuns. Com atletas e alto rendimento, sim. Aí eles já precisam estar aptos a abrir mão da saúde em prol de algumas coisas, mas eles têm um objetivo. E aí tudo bem. Agora, de pessoas comuns, não tem por que a gente fazer isso. Então, assim, eu explico que até onde dá para chegar, até aqui você chega com hábitos saudáveis. Porque estética é consequência, gente. Estética a gente está numa sociedade da vitrine, né? Eu olhei esse corpo, eu quero esse corpo daqui. E a gente sabe que não é bem assim, não. né? É alimentação. E exige muitas outras coisas da parte de psicológico, né? Eu fico pensando muito nas mulheres que são mães, né? Assim, leva o filho para treinar. Você pode, assim, porque tem academia, tem uma academia aqui em Angra que você não pode entrar com a criança para malhar. Aí você fala assim, então vou para academia, tenho que deixar a criança com alguém. E a pessoa que não tem com quem deixar a criança? Né? Você também atende, por exemplo, mães que têm os pequenininhos, pode levar, não pode levar? Isso. A maioria das academias grandes, convencionais, não pode entrar criança.
Não vou julgar porque é um risco. Não temos, eles não têm profissionais, né, quantidade de profissionais para estarem mediando essas crianças e tomando conta dessas crianças, e a mãe vai estar ali treinando, então pode acontecer acidentes graves. Eu acho, assim, considerável isso, mas acaba sendo jamais um motivo para a pessoa já regredir e falar assim, poxa, não dá para ir. No meu espaço, como a gente atende poucas pessoas por vez, as pessoas podem sim levar os filhos e os filhos ficarem sentados, porque a gente consegue ter uma administração melhor sobre isso, né? Mas, sim, é uma questão de risco, mas é uma questão também que atrapalha muito as mães. A vida já é corridíssima. Semana passada entrou uma amiga minha lá e falou assim, olha, eu vou tentar fazer com meu filho, porque o único horário que eu tenho é o horário que eu pego ele na creche. Ele tem 4 aninhos. Eu falei, vamos, você tenta e a gente vê. E eu vou te falar se dá ou não. E essas mães, elas precisam ter esse suporte. Porque ela fala, eu preciso cuidar do meu corpo, mas eu também tenho uma criança para cuidar. Eu não tenho ninguém para deixar. Como é que eu vou malhar? Como é que eu vou botar o meu corpo em movimento? Pra gente é muito mais difícil. Por todos os motivos. Pela questão da gente ser mãe, ser profissional, ser dona de casa, ser esposa e ainda ter essa cobrança maior com a estética. É muito mais difícil. Não estou querendo diminuir a classe masculina. Calma, mas não sou machista, não. É verdade. Refletindo, é verdade. As tarefas da mulher, elas se somam muito mais. E eu, assim, eu sou muito... eu tento ajudar ao máximo essas mulheres. Eu tenho 2. Eu tenho um de 4 e uma de 9. E eu sinto na pele o que é isso. Então, quando chega uma mãe, assim, pra mim falando isso, eu tento me virar de cabeça pra baixo pra ajudar, porque é empatia. E eu tô no mesmo lugar delas. Então, assim, eu tento fazer de tudo pra que elas recomecem, ou não parem do que elas estejam fazendo pra cuidar delas. Até porque pra gente cuidar do outro, a gente precisa estar muito bem, né? E como o nosso corpo, depois que a gente é mãe, ele muda. Né? Então, assim, essa questão do nosso cuidado, a gente, em algum momento, eu falo por mim, eu esqueci de mim, porque eu só pensava na minha filha. Então, você se anula o corpo, você come qualquer hora, qualquer coisa, come o que o teu filho deixou ali para não jogar fora. Então, a gente, mãe, acaba se perdendo. Muitas não conseguem voltar e se cuidar, olhar para si. Né? Outras conseguem, mas essa transição, estou amamentando, academia, isso se você não tiver tipo, uma grana suficiente também para poder estar fazendo esses custos de deixar a criança com alguém, vai malhar. É muito difícil, Aline. É muito difícil. Você falando assim, eu revivo, né? Tudo, porque é muito difícil e eu me coloco assim na pele dessas pessoas que me procuram quando são mães, principalmente. A carga da mulher já é excessiva. Quando mãe, então, é isso que você falou. Muda muita coisa e não é só física. Muda a rotina, muda o emocional, muda o sono, muda a cobrança com o corpo, a cobrança com o filho. E a gente fala assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso tudo? E aí muitas, sim, se abdicam de si próprias em prol do filho, do trabalho ou da casa. E muitas não têm essa garra ali de voltar. Então, eu acho que nós, como profissionais, primeiramente, a gente tem que estar ali para ajudar muito essas pessoas, essas mulheres, essas mães, e as outras mulheres também. Tipo assim, ó, eu consegui. Por que você não vai conseguir? Vambora, vem comigo, vamos. Eu sempre falo, gente, eu passei por esse processo de ter uma criança, de ter 2 crianças pequenas, casa, trabalho, correria, rotina, família que não é da cidade, sem ter esse suporte, e babá que te deixa na mão, e creche que não atende os horários, essa confusão toda. Mas vamos lá, eu consegui. Eu também já fiquei acima do peso. Minha última gestação foi na pandemia, eu ganhei muito peso. Qual foi, assim, você pesou até o teu limite? Eu pesei, acho que eu fui até 75, 76 quilos. Nossa. Mas eu sempre fui muito magra. Minha primeira gestação eu emagreci em 1 mês, até mais do que eu estava antes de engravidar, porque minha rotina é muito ativa. Então, para mim, era muito tranquilo. E aí, a minha última gestação foi na pandemia. E eu fiquei assim, sentada a gestação inteira, parei de trabalhar, pandemia, grávida, aquela loucura, muito medo. E quando eu voltei também, não voltei a treinar, não treinei na pandemia por medo também, a gente não sabia. Você já tinha o estúdio nessa época? Já tinha. E aí eu fiquei bem, assim, sedentária, como eu nunca fiquei na vida. E isso me atrapalhou muito, mexeu muito com meus hormônios. Então, eu não engordei tanto, mas eu não emagrecia. Isso é muito difícil. Eu emagreci. Eu cheguei a pesar 103 quilos. Eu já passei assim
por momentos de nem tirar foto. Eu tenho fases da minha vida que eu não tenho fotos. Assim, quando eu apareço na foto, eu estou escondida atrás de alguém. Né? Aí a gente olha assim, para o nosso passado e fala, caramba, né? eu me perdi, mas que bom que eu me encontrei. Né? E assim, ter mulheres como você, ter um estúdio, né, como o seu, né, para poder impulsionar e falar, vem para cá, não tenha vergonha, porque às vezes, Rodrigo, a gente tem muita vergonha de malhar. Não, a gente olha verdade. para o corpo de uma saradona gatona e tu fala assim, uau, cara, eu vou ficar com vergonha. Então, a gente acha que todo mundo da academia tá olhando pra gente, né? É uma doideira, né? E eu falo que, assim, se eu conseguir, se você conseguiu, todas essas mulheres que querem, que estão nos vendo, nos escutando, conseguem, elas podem. E que a gente está aqui para ajudar. Eu acho que essa empatia, ela é a principal motivação para a pessoa aí. Treinar é fácil, emagrecer é fácil. Tô falando fácil, assim, né? Fácil, biologicamente falando. Se você fizer tudo o que você precisa, você vai emagrecer. Mas o emocional é muito mais difícil. E os maridos? Agora o Rodrigo tá quietinho aí, é incentivar as esposas. Não, eu incentivo a minha. A minha incentiva também, me incentiva bastante. Eu que sou meio frouxura às vezes. Isso é muito importante, o incentivo e a ajuda Não, tem que ter, tem que ter. É disciplina, né? Tem que ter disciplina. Porque é isso que a professora tá falando, né? Chega. Você consegue chegar no seu objetivo, mas você tem que ter sua disciplina. Não adianta a professora ter disciplina e o aluno não. Não vai adiantar nada. O professor tá lá, vai, você... tô indo. Não vai resolver. A disciplina tem que ser do aluno. Correr junto, né? Coisas que casais podem fazer, um incentivando o outro. Eu soltei um vídeo hoje falando das dicas, né? Para você não desmotivar, para você não deixar de fazer. E uma delas é essa, a companhia. Você chamar alguém para te motivar e você ainda vai motivar aquela pessoa também. Isso é muito legal. Cuidar da preparação para o outro dia, deixar a alimentação pronta, sua roupa pronta, deixar tudo na bolsa, quem vai direto do trabalho. Isso já facilita, não faz você pensar, eu não peguei a minha roupa, não é só comer cachorro quente, pizza, não pensar na dieta. Não dá, né? Porque aí milagre não acontece, né? Tem que ser não vai resolver. Casal, né? Casal não feliz treina junto. Eu treino muitos casais, inclusive, né? Da melhor idade, e eles treinam juntos. E é muito legal, porque assim, um motiva o outro. E o treino deles são totalmente diferentes, porque nós somos indivíduos únicos, né? Mas eles estão sempre ali juntinhos e o índice de falta diminui muito. É muito bacana, né? A preparação eu digo melhor idade, né? Com o cuidado, porque se a gente vê um tempo atrás, não tinha pelo menos assim, as minhas tias, vamos dizer assim, elas não pensavam, não se preocupavam com essa questão de ir para uma academia, de fazer uma caminhada, ficava ali vendo televisão o dia inteiro e tá tudo bem. E hoje mudou completamente, assim. Graças a Deus, que bom, né? E acredito que vai mudar mais e mais para quando eu envelhecer, né? O Rodrigo envelhecer, enfim, a gente envelhecer, a gente tá com o nosso corpo preparado para as doenças também. Hoje eu vejo a minha sogra indo caminhar com a irmã. A minha sogra tem 71 anos, alegre. E ela ficava sentada vendo a novela. Mas ela sai antes da novela, chega na hora da novela para ela assistir a novela dela da tarde. Mas ela tá indo, ela vai animadona. Eu fico vendo lá, ela conversando com a irmã. Falei, isso aí, tá indo caminhar, né? É bom para ela, é bom para a cabeça, né? Quanto antes começar essa preparação, melhor é lá na frente. Nunca é tarde, eu digo que nunca é tarde. Se você tem 70, 80, 90 e tá iniciando agora, é melhor do que nada. Mas quem começa lá atrás, tá anos-luz à frente. Tá, com certeza. Né? Onde fica o estúdio? Fica no Angra Shopping, no primeiro piso, entrando pela parte principal do lado direito. Assim, quase no meio ali do corredor. E assim, o atendimento é de segunda a sexta? De segunda a sexta, a gente não funciona final de semana com aulas fixas, só quando tem alguma atividade extra, a gente faz alguma programação nos finais de semana. E aí a gente tem horários ao longo do dia, de 6 da manhã às 22 da noite, mas com horário marcado e aulas pré-definidas ali, né? É só você chegar e vou lá e vou fazer qualquer horário. Tem que entrar em contato e marcar um atendimento com horário. Qual é a arroba? @Iorio Power Health. Iorio é o meu sobrenome, também tenho Grazi com SY Iorio, que é o meu pessoal, e o profissional é Iorio, IORIO Power Health. Iorio, lembro aquele, eu ia falar besteira, aquele biscoito, né? Óleo, né? Vocês querem linkar o Iorio com óleo, biscoito, olha só que sem vergonha.
Ai, gente, criatividade é tudo nessa vida. Tá bom, A aí moça do biscoito. Os alunos ficam assim, come o biscoito, depois vai treinar. Que bom. Considerações finais. Então, eu acho que a gente tem que se movimentar o tempo todo. Movimento é vida, eu costumo falar. Movimento é vida, movimento salva a vida. E ainda que você não goste de treinar, eu sei que tem muita gente que não gosta de treinar, que fala que acha chato. O Rodrigo falou que não gosta de musculação. Procurar alguma coisa que te dê prazer. Você não precisa necessariamente fazer o que todo mundo faz. Você precisa fazer alguma coisa. E o que te dá prazer, ótimo, vai ser melhor ainda. Mas a gente não pode deixar de fazer. E se depois do primeiro o pontapé inicial, você vai se acostumar. Sabe por quê? Porque mesmo sendo chato, sacrificante, o prazer que te dá depois, a sensação que te traz depois, é muito benéfica. E você se acostuma com aquela sensação. Eu costumo falar que você não se acostuma com o treino, né? Ah, eu vou treinar felizona. É raro, tem, mas acontece. É raro, acontece. Mas o pós, as pessoas sentem falta daquela sensação de chegar em casa, olhar, se ver bonita, sentir aquele prazer, dormir melhor, diminuir a quantidade de remédios, de medicamentos que toma para pressão arterial, para depressão, para sono. Então, assim, você se acostuma com isso e isso acaba fazendo parte da sua rotina. Então, vá treinar. Comece. E se começar naquela atividade, se quiser mudar depois, muda. Tá Exatamente, na canoa, não quer ir tem pro problema. skate, quer ir pra musculação. Não O tem problema. importante é estar em movimento. Só não deixar de se movimentar nunca. Movimento é vida. Essa é a grade. E eu vou te muito- esperar lá, hein, Aline, de Aí, novo, hein? tá vendo? É eu e o Bruno, a gente vai assim, caraca, hoje a gente vai. Não, hoje a gente vai. Já é uma triatleta. A canoa Olha, tá te esperando. Então você já pega Aí. carona com o Bruno, porque ele marcou comigo na quarta-feira. Aí, ó. Eu quero, não, o Bruno, ele marca com todo mundo. Ele fala assim, eu vou lá. E ele tá marcando, eu vou. Aí, você treinou hoje, Bruno? Mas é isso, beleza. Ele tá tentando, gente. Tá fazendo a parte aí, dele. Eu quero ver o senhor também, tá, Aonde? Rodrigo? Treinando também. Não. Mas ele já rema, né? Eu já remo muito. Muito bom, ele já faz alguma coisa muito legal até. Se eu for treinar, eu vou passar mal. Tá bom, então isso vai mudar. Dani, tem que mudar, hein, Dani? Ela me chama sempre, eu nunca vou. Tá certo. Agradecendo aí a RJNet, né, nosso patrocinador, Plata Laboratório, Angra dos Reis e o Colégio Jean Piaget. Gente, tá chegando ao fim mais um programa. Rodrigo, Valeu? considerações finais. Tamo aí. Tamo junto. Até a próxima segunda, mas quinta-feira tem programa com a Aline. Eu só Quinta. estou aqui às segunda-feira. Poxa, vem quinta também, É um vamos prazer. lá. Que Tá isso? brincando. Não, Bem que eu prazer, queria. professora, ter a senhora aqui no nosso Bate um Bolão, É isso falando aí. de atividade física para terceira idade, que é muito importante. Valeu. Valeu. Tamo Tamo junto. junto, tamo junto e misturado. Gente, muito obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.